eu falei com uma pessoa que entende muito de personalidade e tal, ele é um consultor, e eu liguei para ele e disse, fulano, tu pode falar, eu sei que a gente está falando numa consultoria para a empresa, mas eu queria que tu falasse sobre a minha personalidade. Daí ele pegou e me deu o feedback da minha personalidade. Então, assim, agradeço muito, mas eu gostaria que tu falasse sobre os pontos negativos da minha personalidade, porque eu quero, quando eu penso só nos meus pontos positivos, eu fico numa zona de conforto. Eu quero saber os meus pontos negativos porque eu quero crescer. Quero melhorar. Eu quero melhorar. Daí ele foi passando, tal. Daí eu agradeci muito a ele, porque era isso que eu queria. E às vezes, porque E é onde, tipo assim, ó, a gente tempos difíceis difíceis, faz a gente sair da zona de os conforto. marinheiros, exatamente. E o que que acontece? E às vezes nós não percebemos isso. Você já entendeu? A gente não se enxerga, Éder. Exatamente. A gente não se enxerga no físico. Isso. Pelo menos eu estou sempre perguntando para as pessoas. Eu tô parecendo gorda ou eu tô parecendo magra? Porque eu não, a percepção de gordo e magro, a gente não tem muito disso. Certo. Daí eu assim, o que que eu estou parecendo? Porque eu parei com essa coisa de pesar, que eu acho um saco. Uma das coisas que eu mudei, tipo assim, a preocupação de estar gordo, estar magro, estar isso, aquilo. Eu quero ter saúde, eu quero viver bem. Então, tipo assim, eu pergunto para as pessoas, eu tô parecendo gorda ou tô parecendo magra? Daí eles, não, tá parecendo assim, essa roupa tá me deixando assim ou tá me deixando assada? Por quê? Porque às vezes tu olha, depende da vida que tu A leva. sua percepção é uma e a das outras. Então, mas não como se fosse uma coisa de insegurança. Não, é até para entender se eu realmente. Eu digo pro Léo, nessa questão de ver. O Léo, que é nosso diretor de operações e meu genro. Ô, Léo, as pessoas olham para nós e elas não pensam que a gente é rico nem milionário. Elas pensam que a gente é bilionário. Mas, na verdade, a gente é trabalhador, soa muito. Do meu Brasil. Então, essa percepção é muito, muito engraçada. As pessoas têm uma percepção dos outros e têm uma percepção errada, às vezes, de si próprio. Tem assim, esse consultor, ele faz consultoria para grandes players do mercado, então ele está fazendo a consultoria para nós, e daí ele ficou falando, Adriana, o tempo, as coisas são difíceis para todo mundo. Tu olha para grandes empresas aí, que tu olha a propaganda, tá tudo maravilhoso, mas por trás tá todo mundo correndo atrás. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Claro, Né? E isso é sem sombra de dúvidas. E uma outra coisa que é bem legal, que eu gosto de falar bastante, e você falou que você gosta também, é sobre o comercial. Que eu considero que comercial é sempre. Algumas pessoas ficam chateadas comigo, mas eu considero que o comercial ele é o coração de qualquer negócio, né? Porque se a gente não consegue vender, não tem um negócio. Se você não tem uma incorporadora, se você não vender. Ô, Éder, eu costumo falar o seguinte: tudo comunica. Tudo comunica. Então, tudo é comercial. Tu é uma empresa de ti mesmo. Tu não é Carol Cortinas, nem tu é A Casa é Sua. Assim, Tu é tu. Tu vende o Éder. o Éder, exatamente. Exatamente. Eu vendo a Adriana. Certo. Então, o primeiro produto que tu tá vendendo é tu. Então, tudo tá comunicando. Então, hoje, tipo assim, a tua comunicação, o que eu falei pra ti? Éder, tu comunica super bem. E quando me passaram o teu convite para vir aqui, a Carol Cortinas faz anos que tá no mercado. Então, se é da Carol Cortinas, eu vou. Porque tudo comunica coisa boa. Então, é isso aí. Então, a gente tem que se cuidar para ver o que a gente está comunicando e o que a gente está vendendo para os outros. Porque a secretária, ela vende a tua empresa, a servente vende a tua empresa, todo mundo está vendendo a tua empresa. Uma coisa que eu percebo na obra, aí o cliente vai visitar a obra. A pessoa que abre a porta na obra lá, que muitas vezes é o auxiliar, ele vende a sua Claro que vende! Porque se às vezes tem uma dificuldade, se ele for rude, o cliente já tem uma... Por que eu cuido? As nossas obras, nós somos conhecidos pelo nosso padrão construtivo. As nossas obras têm uma limpeza total. Mas por que é tanta preocupação com a limpeza, com a ordem, com isso, com tudo? Deixa eu te contar como é que foi. Um dia, uma cliente nossa chegou lá e disse assim, os teus empregados, eles ganham certinho, né? Tu faz o pagamento todo mês bem certinho, né? Então eu olhei assim, onde é que ela tirou isso? Daí eu perguntei, tá, mas tu conversasse com alguém? De onde é que como é que tu tens essa informação? Dela assim, porque eles trabalham sorrindo. E empregado que trabalha sorrindo é porque ele ganha em dia.
Tá vendo como tudo comunica e tudo vende? E que você nem percebe às vezes, né? Tudo vende. Porque na Tudo vende. sua cabeça e na minha, que são pessoas que pô, receber e pagar em dia é o normal, mas às vezes nem todo lugar acontece e a pessoa demonstra o que Isso, é. daí ela, e Exatamente. ela assim, eu estou comprando porque se tu és correta com teu, olha só a visão dela, se tu és correta com os teus funcionários, tu vai ser correta comigo que tô comprando de ti. Assim, exatamente, é assim que eu sou, que nós somos. Daí eu costumo dizer lá, quando eu faço palestra com os nossos empregados, com todos, né, desde servente até um engenheiro, tudo para nós é tudo igual, tudo é funcionário, tudo Claro, é alma, tudo é a mesma claro. coisa. Então eu digo para eles, tudo comunica. Por que que eu exijo limpeza? Porque um prego na obra está comunicando para o meu cliente, que eu te falei que para mim eu tenho 2 tipos de cliente, que é o cliente comprador e o cliente vendedor. Claro. Então comunica para esses clientes que se um prego está lá, que nós não estamos administrando certo o dinheiro deles. Então tu imagina vários pregos no chão. É um coral de pessoas falando mal da Luma. Um coral de coisas falando mal da Luma. Então, as nossas obras são impecáveis porque a gente respeita o nosso cliente. Então, obra bem feita, respeita o cliente. Está vendendo uma obra, vende outra obra. Uma obra bem feita, uma obra entrega dentro. Então, uma obra vai vender a outra obra. Exatamente. Por quê? Porque a indicação, né? Ou ele mesmo compra, ou ele passa para alguém que vai comprar. A experiência do cliente, Claro. Daí o cliente que está lá pagando. Ele não vê as coisas acontecendo, mas ele chega lá e vê a obra toda certinha, o que vai passar para ele? Eles estão cuidando bem do meu dinheiro, estão cuidando bem do meu negócio.